Muito bem, muito bem. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos falar sobre a barra de formatação. Nós já fizemos alguns exercícios, já vimos algumas coisas, vimos menus, vimos a barra de ferramentas padrão e hoje vamos falar sobre a barra de formatação. A barra de formatação é toda essa região que eu estou marcando aqui, toda essa região. Essa região será a região responsável pelos efeitos de formatação. E quando nós estamos falando de efeitos de formatação, deixa eu dar um exemplo para você, para ficar bem claro. Vou selecionar aqui a palavra texto, selecionei a palavra texto e eu vou mexer na formatação da palavra texto. A palavra texto agora vai mudar aqui a fonte que nós estamos utilizando. Vamos passar para essa Lucida Bright, ok? Vamos aumentar o tamanho dessa fonte para 16. Vamos aplicar aqui o negrito e vamos mudar a cor dessa fonte para esse vermelho aqui, bem destaque. E para completar o cenário, vamos sublinhar essa palavra. Muito bem, está aqui. Estão feitas as modificações quanto à formatação da palavra selecionada, que foi a palavra texto. Obviamente, nosso objetivo aqui, nessa aula da série Visão Geral, é falar para você de uma maneira geral sobre essa barra. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui uma linha. E ao inserir essa linha, vou colocar aqui um texto qualquer falando sobre estilos. Ok? Selecionei aqui a palavra estilos e aqui eu quero que você veja que existe aqui a opção de estilo. Está selecionado estilo padrão, mas eu poderia, por exemplo, ter escolhido aqui título 1. Se eu selecionar aqui título 1, você já vai perceber uma mudança. Perceba bem, a palavra estilo está aqui com essa opção de fonte Liberation Serif, porque aqui é o botão de escolha de fonte. Aqui o tamanho da fonte é 12. Não há nenhum efeito, não há negrito, nem itálico, nem sublinhado. Todas essas opções estão desabilitadas e nós vamos agora colocar aqui um estilo como título 1, ok? Então o estilo título 1. Imediatamente a palavra selecionada, a palavra que era estilos, agora passou a fonte para Liberation Sans, ok? Eu posso mudar aqui de novo, mas essa é a opção que já está escolhida pela título 1. Tamanho da fonte passou para 18.2, está como negrito, o alinhamento aqui está à esquerda, ok? Vou desfazer essa operação aqui. Vou limpar a formatação. E nós voltamos aqui até a palavra estilos como estava antes. A palavra estilos, então, ela estava o estilo como corpo de texto. Aqui, Liberation Serif seria a fonte. Eu posso fazer uma alteração aqui, trocar essa fonte para Algerian. E aqui o tamanho voltou para 12. Ok? Beleza. Isso aqui é muito importante a gente entender que a barra de formatação, então, ela vai nos permitir modificar as opções de formatação do texto selecionado. Eu poderia, por exemplo, aplicar aqui centralizar, a opção centralizar, para centralizar o texto. Tá? Centralizar o texto. Esse texto agora está selecionado, deixa eu só colocar ele em destaque aqui para você poder ver melhor. Estilos, a palavra estilos está agora centralizada. Eu selecionei essa palavra e centralizei. Olha aqui que agora a opção está marcada. Então, a barra de formatação vai nos permitir mudar e também visualizar como se encontra a formatação do texto que está selecionado. Eu posso
simplesmente olhando para cá, para a barra de formatação, com base num texto selecionado, perceber qual é a formatação desse texto. O estilo do texto, a fonte do texto, o tamanho dessa fonte, se existe algum efeito aplicado, negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, subscrito, sombra, a cor dessa fonte, posso aqui aplicar um realce e ainda as questões de alinhamento, centralizar, que é o que está escolhido, alinhar à esquerda, alinhar à direita, justificado. Posso ainda mexer com a opção de entre linhas, o espaçamento entre uma linha e outra, né, que é esse botão aqui que vai nos permitir fazer esse tipo de alteração. Posso ativar ou desativar marcadores e numerações e ainda mexer com a questão dos recuos, aumentar um recuo ou diminuir um recuo. Essa barra de formatação, então, é uma barra poderosa, uma barra que vai praticamente nos dar a grande condição de formatar um determinado texto, e eu quero falar um pouquinho para você a respeito disso aqui, fazer na prática para que você possa estar seguro com relação a isso, e citar também algumas teclas de atalho, tá? Citar algumas teclas de atalho para mexer com esse texto. Deixa eu colocar um outro texto aqui, vamos colocar aqui um texto selecionado. Aqui no texto selecionado, eu vou fazer de uma maneira bem diferente e vamos aqui primeiro selecionar a palavra texto. E aí eu de novo quero falar com você sobre a questão do estilo. Vamos aqui no botão estilo e vamos escolher aqui a opção de estilo título 2. Perceba que quando eu faço a alteração utilizando a opção de mudança de estilo, eu selecionei um determinado texto, mas a opção título 2 foi aplicada em toda a linha, ok? Por quê? Porque o aplicativo entende que toda essa linha aqui é a linha que merece esse tipo de tratamento de mudança de estilo. Agora eu vou alterar aqui a palavra selecionado e vou mudar essa palavra selecionado diretamente. Então vamos trocar aqui a fonte, vamos passar aqui para uma fonte, deixa eu escolher aqui a fonte Times, que é uma fonte bem tradicional. Perceba que só a modificação foi feita apenas em cima do texto que está selecionado, ok? Vamos diminuir aqui para 11 para que você perceba bem a diferença. Ela está com negrito, eu vou tirar esse efeito negrito, mas vou aplicar aqui o efeito itálico, que usa a tecla de atalho Ctrl I. Vou aplicar o efeito sublinhado, que usa a tecla de atalho Ctrl U. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essas teclas. E vou trocar aqui a cor da fonte para colocar aqui um azul. O texto vai ser azul, fica parecendo até um link, né? Legal pra caramba isso aí. E para completar, eu vou aplicar aqui um realce em amarelo. Beleza, gente? Todo mundo viu isso? Maravilha, ok. Bom, o que aconteceu? Eu fiz agora a modificação total da formatação do texto, no caso a palavra selecionado, e ela agora, embora aqui esteja aparecendo o estilo título 2, essa palavra não sofre a influência do estilo título 2. Professor, o que significa então o estilo? Muito bem, vamos lá, gravem isso, que esse é o momento soro caseiro. O momento soro caseiro. A formatação, ela é um efeito aplicado diretamente a uma palavra, a um caractere, a um texto selecionado ou a um conjunto de palavras selecionadas, um parágrafo, por exemplo, ok? E o estilo é o conjunto dessas formatações
aplicado de uma só vez. Eu costumo dizer que quando você vê um artista de renome, Michael Jackson, Madonna, desses principais, quando você olha para um desses artistas, você vê um estilo. Você vê que ele tem um chapéu, que ele tem a luva, que ele tem a calça pescando, a meia prateada, aquele sapato. Tudo isso compõe o estilo. Então, a formatação uma série de formatações juntas vai compor um determinado estilo. E eu tenho os estilos já pré-selecionados aqui, mas eu também posso aplicar um determinado estilo, que foi o caso na palavra selecionado. Selecionei a palavra e fui impondo o estilo daquilo que eu entendia que deveria ser feito. Ok? Beleza, então já vimos aqui a opção aplicar estilo, a opção nome de fonte, onde eu posso mudar o nome de uma determinada fonte. Vimos também o tamanho da fonte, que pode ser alterado ao texto selecionado. E agora, eu quero que você veja comigo, vou desselecionar aqui essa palavra para que você possa visualizar melhor ainda a mudança que foi. E eu quero que você observe comigo, vou selecionar aqui a palavra estilos de novo, e eu quero que você observe comigo aqui as opções negrito, itálico e sublinhado. Para quem faz concurso público, essas três opções, esses três botões da barra de formatação são essenciais, ok? São essenciais. Primeiro, o botão negrito, ele, se você pressionar, o texto passa a aparecer em negrito. Eu posso fazer isso também utilizando a combinação de teclas de atalho Ctrl B. Então o negrito é Ctrl B. Esse B é o B de bold. Não é de bolt, aquele corredor não, ok? Temos também o itálico. Eu posso selecionar um determinado texto e aplicar aqui o efeito itálico. Vai fazer as letras ficarem inclinadinhas, tipo a Torre de Pisa. Pô, me deu uma fome agora, pensei em pizza, mas é a Torre de Pisa. Então, itálico, Ctrl I de itálico. Também vou encontrar aqui do lado, deixa eu aplicar aqui para você ver, a letra inclinada. Você viu aqui que agora a letra deu aquela inclinadinha. Se você, eu imagino que nesse momento você inclinou o pescoço também, tentando olhar para o texto. Isso é totalmente normal, totalmente aceitável, tá? Se você fez isso, não se sinta totalmente estranho. 50% da nossa audiência deve ter feito isso nesse momento. Aqui eu tenho também a opção sublinhado. Sublinhado vai sublinhar o texto. A tecla de atalho aqui é o Ctrl U. Poxa, professor, Ctrl U com sublinhado? Nada a ver, não era para ser uma outra letra? Muito bem, é o Ctrl U porque é U de underlined. U de underlined. Ok? Vou escrever aqui underlined para você poder fixar esse conhecimento. Ok, underlined. Isso aí é o sublinhado em inglês. As teclas de atalho do pacote LibreOffice ou BROffice, todas elas vão estar baseadas no inglês. Ok, gente? Todas elas vão estar baseadas no inglês. Então, Ctrl B negrito, Ctrl I itálico, Ctrl U sublinhado. Beleza. Digamos que você tivesse aqui x e 2. E você quisesse representar x ao quadrado. O que eu poderia fazer? Bom, seleciona o 2 e vem aqui na opção do botão sobrescrito. Clicou aqui em sobrescrito. Olha, que barato! Caramba, professor! Replay, replay, replay. Beleza, tranquilo. O 2 está aqui selecionado. Vou aqui na opção sobrescrito, botão sobrescrito da barra de formatação, clico aqui no botão, o 2 vai ficar pequenininho, como se fosse o expoente 2x ao quadrado, está aparecendo aqui agora. Tá? Digamos que eu tivesse
pressionei aqui a tecla Tab, você viu que apareceu aqui os caracteres não imprimíveis que representam a mudança de tabulação, o espaçamento pré-agendado aí da tabulação, ok? Nós vimos isso no outro vídeo, você vai ver aí o link da aula LibreOffice aula 1/2, em que nós falamos aí sobre os caracteres não imprimíveis. Se você não assistiu ainda, assista depois, o link vai estar ali na descrição, você pode procurar, vai ser show de bola aí, vai te acrescentar bastante, ok? Ok, digamos que nós tivéssemos aqui um número binário 11010010. Esse número ele está representado na base binária que nós conhecemos como base 2. Vou colocar um 2 aqui. A representação matemática, utilizada inclusive na informática para isso, esse 2 teria que aparecer pequenininho embaixo, ele é diferente do expoente. Então nós utilizaremos aqui a opção do botão subscrito, ok? Representando que o número todo se encontra definido como um número na base 2. Então o número 11010010 está na base 2 e nós estamos representando isso através desse pequeno número aqui, esse númerozinho 2. Então você viu aí para que serve a opção sobrescrito e a opção subscrito. Vamos rapidamente, só para a gente poder encerrar essa aula, falar um pouquinho aqui sobre as opções de alinhamento. Alinhamento à esquerda, Ctrl L, L de left. Vamos alinhar aqui o texto à esquerda. Alinhamento centralizado horizontalmente, Ctrl E. Esse E é a segunda letra de center. Center. É claro que você já está utilizando Ctrl C. Faz o que, gente? Ctrl C faz copiar. Todo mundo sabia disso. Tem gente que não, mas tudo bem. E o E estaria disponível, então foi utilizado na combinação de teclas Ctrl E para centralizar. Depois disso temos o alinhamento à direita, Ctrl R de right, right, direita em inglês é right, right. Clicando aqui, alinhamento à direita. E finalmente o justificado Ctrl J, que para nós nesse momento aqui vai ter o efeito de alinhamento à esquerda, mas se tivéssemos uma frase, o nosso vídeo é curtinho, nós não vamos escrever uma frase aqui, mas você teria o espaçamento ordenado dentro da frase para que o texto ficasse melhor distribuído. Se quiséssemos que esse texto aqui fosse disponibilizado como se fosse uma lista, poderíamos ter marcadores, e aí o texto agora já está sendo utilizado como se fosse uma lista de marcadores, estilos, vamos colocar aqui, e aí vai aparecendo uma lista de marcadores, ok? Se eu quisesse aplicar uma lista numerada, vamos colocar aqui nessa lista numerada, vou colocar aqui bem no começo aqui, lista numerada tipo Campeonato Brasileiro, aí nós vamos colocar aqui quem eu acho, né, que vai ser o campeão esse ano, vamos colocar aqui lista numerada, que time aí que você acha que vai ser o primeiro? Vamos ver, vou chutar aqui de Cruzeiro de novo, Cruzeiro, e logo em segundo vamos colocar aqui o Fluminense, e aí em terceiro vamos colocar aqui a Chapecoense. Gostou do Chapecoense? Chapecoense. Ok, a lista está numerada aí, poderíamos estar utilizando. Gente, vamos encerrar então a nossa aula. Você viu agora aqui visão geral. Estamos terminando aqui a aula de formatação. Se você gostou dessa aula, dá um like ali. Obviamente o nosso objetivo aqui é dar uma visão geral para você. Se você ainda não assistiu o vídeo número 1 de Writer, vai ter o endereço também na descrição, assista lá. Se você já assistiu, assista de novo, assista agora a sequência aula 1/3, aula 2/3 e depois aula 3/3, que é essa aula. Curta aí a nossa fanpage, acompanhe a nossa fanpage lá no Facebook,
Acompanhe a gente também no Twitter, siga-nos aí, inscreva-se no canal, curta, acompanhe a gente, principalmente compartilhe os nossos vídeos, que os vídeos eles servem para ajudar você a melhorar o teu conhecimento de informática, ok? Um grande abraço do seu professor Ultra Megabit, valeu galera, show!